já entrou em um apartamento pequeno e pensou: nossa, isso aqui parece muito maior do que eu imaginei? E também já visitou uma casa enorme que por algum motivo dava uma sensação estranha de aperto? Isso acontece mais do que a gente imagina e o curioso é que quase nunca tem relação com a metragem. Na maioria das vezes, é resultado de decisão de projeto, que ignoram como o espaço realmente afeta o corpo e o bem-estar de quem vive nele. Decisões que a maioria das pessoas nunca para pensar, mas que definem completamente se uma casa vai ser bonita e funcional ou só bonita e desconfortável. Hoje eu vou te mostrar 7 fatores invisíveis que fazem o ambiente parecer amplo ou sufocante. Fatores que, quando bem aplicados, transformam uma casa bonita em uma casa que realmente funciona. E no final desse vídeo, você provavelmente vai olhar para a sua casa de uma forma completamente diferente. Eu sou Ana Luísa Quaresma, arquiteta, especialista em inteligência ambiental aplicada. Eu analiso, diagnostico e resolvo problemas reais, através do espaço, unindo arquitetura, ciência e análise ambiental, para criar ambientes que funcionam melhor para quem vive neles. E o que eu acredito é que conforto não acontece por acaso. Ele é resultado de decisões inteligentes de projeto. Então, vamos começar pelo fator que tem impacto mais imediato na percepção de qualquer espaço. O nosso cérebro tem uma associação muito direta. Luz é espaço. Quando você entra em um ambiente bem iluminado, com luz distribuída de forma uniforme, o cérebro lê aquilo como amplitude. Agora, quando existem cantos escuros, sombras fortes ou apenas uma luminária no teto, no centro do teto, o espaço parece fragmentado, menor, mas fechado. Isso vai muito além da estética. O ambiente mal iluminado gera fadiga visual, dificuldade de tarefas do dia a dia e faz a casa trabalhar contra você. E aqui tem um erro muito comum. As pessoas acham que o problema é a quantidade de luz. Então, coloca uma luminária maior ou uma lâmpada mais potente. Resultado, conta de energia mais alta e sensação do aperto continua. Mas o problema quase nunca é a quantidade, é a distribuição. Um ambiente com várias fontes de luz bem posicionadas, mesmo que cada uma seja simples, vai parecer muito maior do que um ambiente com uma única luminária central poderosa. A luz natural também entra nessa conta. Quando você consegue enxergar além da janela uma árvore, o céu, a rua, o cérebro entende que o ambiente não termina ali. Ele continua. E aí um projeto sabe aproveitar a luz natural, reduz o consumo de energia e aumenta o conforto sem nenhum custo extra. Por isso, janelas bem posicionadas, sem obstrução, sem cortinas pesadas, bloqueando a visão, fazem tanta diferença. Não só pelo volume de luz que entra, mas pela profundidade visual que criam. Então, antes de pensar em qualquer reforma, olha para a iluminação do seu espaço. Muitas vezes, redistribuir a fonte de luz já transforma completamente a percepção do ambiente, sem obra, sem gasto desnecessário. Quero que você imagine uma sala enorme, teto alto, bastante metragem, móveis bonitos, papel, tudo correto. Mas para chegar ao sofá, você precisa desviar da mesa de centro, contornar uma poltrona e passar por um apertado entre 2 móveis que ficam quase se tocando. Essa sala é grande, mas ela não funciona. É uma casa que não funciona, cansa. Você não sabe exatamente por quê, mas o dia dentro dela parece que pesa mais. O que acontece com o seu cérebro quando você navega por um espaço assim? Ele registra obstáculo, registra esforço, registra aperto. E traz tudo isso como se esse ambiente fosse pequeno. Não importa a metragem real, o que define é a percepção, é o caminho. A arquitetura não é só sobre paredes e materiais, é sobre movimento. Quando você entra em um espaço, como você se desloca dentro dele? Como você chega em um ambiente? Como você chega ao outro? Quando esse caminho é livre, fluido, sem obstáculo, o espaço parece ser generoso. Quando ele é travado, mesmo que a planta seja grande, a sensação é de aperto. E esse aperto tem um custo real. Mais estresse, mais esforço físico, menos qualidade de vida dentro de casa. Circulação é um dos fatores mais ignorados em projetos de decoração. As pessoas pensam em estética, em cor, em móvel e esquecem de perguntar, mas como é que eu vou me mover aqui dentro? Esse é um conforto invisível. Você não vê circulação, você sente. E quando ela está errada,
você também sente, mesmo sem saber nomear o que está te incomodando. Existe um erro que eu vejo com frequência impressionante, e é um erro que leva as pessoas a gastar dinheiro em móveis novos, trocar a decoração inteira e continuar com a mesma sensação de desconforto. Ele parte de uma lógica que parece fazer sentido, mas na prática quase sempre tem o efeito ao contrário. As pessoas empurram todos os móveis contra as paredes. A ideia é se eu deixar o centro livre, o espaço parece maior. Faz sentido, né? Só que não é bem assim que funciona. Quando todos os móveis ficam espalhados pelo perímetro do ambiente, a composição perde organização visual. O olhar não sabe para onde ir. Não existe um ponto de ancoragem, um centro, uma lógica. E essa falta de organização faz o ambiente parecer exatamente o que você estava tentando evitar: pequeno e desconfortável. Em muitos casos, trazer o sofá um pouco para o centro, criar um agrupamento coeso entre sofá, mesa e poltrona, deixa um respiro entre os móveis e a parede. E isso faz a composição respirar. Faz o ambiente parecer mais intencional, mais equilibrado e, naturalmente, mais amplo. Amplitude não depende apenas do vazio, depende de como esse vazio está organizado. Um espaço vazio sem critério é só um espaço vazio. Um espaço organizado com inteligência, mesmo que cheio, transmite leveza. Então, da próxima vez que você quiser abrir um ambiente, antes de tirar os móveis ou pensar em reforma, experimente reorganizar o que já está lá. Muitas vezes a solução não custa nada, é só reposicionar. Muitas vezes a solução não é ter menos, é ter melhor posicionamento. Esse é o fator que mais surpreende as pessoas quando eu explico. Porque parece um detalhe pequeno demais para fazer uma diferença tão grande, mas faz. E muito. Vamos falar das cortinas. A maioria das pessoas instala as cortinas exatamente na altura da janela. Começa o batente, começa a janela, termina no chão. Parece certo a fazer, né? A cortina é a janela, então ela começa na janela. Mas olha o que acontece visualmente. Quando a cortina começa na altura da janela, ela cria uma linha horizontal bem marcada no meio da parede. Essa linha interrompe o olhar. Ela sinaliza: o ambiente termina ali. E o cérebro lê isso como teto mais baixo, um espaço mais comprimido. Agora imagina a mesma janela, a mesma cortina com um pouquinho mais de tecido, mas instalada bem próximo ao teto. O que acontece? É completamente diferente. A cortina cria uma linha vertical, contínua, do teto ao chão. O olhar sobe naturalmente e o cérebro entende que o pé direito é mais alto do que realmente é. Você não mexeu na arquitetura, não quebrou nada, não gastou com obra, mudou apenas o ponto de instalação e transformou a percepção do ambiente sem nenhum custo adicional. Esse é um dos princípios que eu aplico em todos os meus projetos. Faço um diagnóstico preciso, identifica onde estão os problemas reais. E muitas vezes a solução é mais simples e mais barata do que a reforma que o cliente achava que ele precisava fazer. E cortinas altas são um dos exemplos mais simples e acessíveis disso na prática. Quero que você imagine um corredor. Você começa na sala com piso de porcelanato, claro. Entra no corredor e o piso muda. Agora ele é de madeira. Passa para o quarto e a cor da parede é completamente diferente. Entra no banheiro, outro material, outro tom, outra lógica. Cada ambiente tem a sua própria identidade. Cada transição é uma interrupção. E é exatamente isso que o cérebro registra: interrupções. Cada mudança de material, de cor, de padrão, funciona como uma barreira visual. E o olhar não flui, ele para, processa, recomeça. Para de novo, processa de novo. E quanto mais interrupções existem, menor parece o espaço total. É uma casa que trabalha contra a percepção de quem vive nela. E muitas vezes o dono nem sabe disso. Agora pensa no oposto. Um apartamento onde o piso é o mesmo, da entrada até o fundo. As paredes seguem uma paleta de cores coesa. Os materiais conversam entre si,
de um ambiente para o outro. O olhar percorre tudo sem encontrar barreiras. Esse apartamento pode ter exatamente a mesma metragem do anterior, mas vai parecer significativamente maior. E é por isso que ambientes integrados, aquela tendência de abrir a cozinha para a sala, de eliminar as paredes desnecessárias, funcionam tão bem. Não é só porque o espaço ficou fisicamente maior, é porque a continuidade visual cria uma sensação de fluidez, que o cérebro interpreta como amplitude. E um espaço que flui bem também ventila melhor, aproveita mais a luz natural e consome menos energia, tudo junto, sem que ninguém precise notar. Continuidade não significa monotonia. Você pode ter variações, personalidade, identidade em cada ambiente, mas quando existe um fio condutor, uma cor que se repete ou que se combina, um material que reaparece, uma lógica visual que conecta tudo, o espaço respira de outro jeito. Fluidez é amplitude e amplitude é conforto. Até agora falamos de luz, de movimento, de organização, de continuidade. Agora eu quero falar de algo que é mais sutil, mas que o seu cérebro percebe o tempo todo, mesmo que você não saiba nomear. É a carga visual. Todo material, toda textura, todo acabamento carrega uma quantidade de informação visual. Uma pedra com veios marcados carrega mais do que um cimento liso. Um papel de parede estampado carrega mais do que uma parede pintada com uma cor só. Uma madeira rústica, com muita variação de cor, carrega mais do que uma madeira uniforme. E além da percepção visual, materiais inadequados ao clima e ao uso geram calor excessivo, umidade, dificuldade de manutenção. São problemas reais que aparecem no dia a dia. E isso não é julgamento de valor. Cada um desses materiais pode ser lindo. O problema começa quando muitos deles aparecem juntos, competindo pela atenção no mesmo espaço. Quando o cérebro entra em um ambiente com excesso de informação visual, texturas pesadas, muitos padrões, acabamentos que não conversam entre si, ele precisa trabalhar muito para processar tudo aquilo. E essa sobrecarga cognitiva é percebida como desconforto, como um aperto, como um espaço que cansa. E literalmente uma casa que drena a sua energia é horrível. E aqui eu preciso desfazer um mal-entendido, um mal-entendido comum. Isso não significa que tudo precisa ser branco, tá? Não significa que o ambiente precisa ser minimalista ou vazio. Significa que os materiais precisam conversar entre si, precisam ter uma coerência. Quando escolhidos com inteligência, eles também regulam melhor a temperatura, absorvem menos o calor e tornam o ambiente mais confortável ao longo do dia, sem que você precise ligar o ar-condicionado na primeira hora da manhã. O ambiente pode ter textura, cor, personalidade forte e ainda assim parecer calmo e amplo, desde que existe uma lógica visual conectando tudo junto. Uma paleta definida, uma hierarquia clara entre o que é protagonista e o que é coadjuvante. Quando essa coerência existe, o cérebro relaxa. O espaço parece organizado, intencional, confortável e naturalmente mais amplo. Chegamos à última camada e eu deixei ela por último porque, na minha opinião, é a mais difícil de corrigir e é a que mais compromete um espaço quando está errada. Estamos falando da proporção. Pensa naquela cena, uma sala com um sofá enorme daqueles de canto, generosos, que ocupa praticamente toda a parede. Uma mesa de centro minúscula e uma luminária de chão gigante num canto, no pé do sofá. E um tapete pequenininho que mal cabe debaixo da mesa. Cada um desses objetos, isoladamente, pode até parecer bonito, pode ser de qualidade, pode ter custado caro. E é exatamente aí que mora o problema. As pessoas gastam muito em cada peça individualmente e perdem dinheiro na composição. Mas juntos eles criam uma sensação de desequilíbrio que é difícil de ignorar. O espaço parece errado, parece desconfortável e muitas vezes parece menor do que realmente é. Porque o desequilíbrio de escala confunde a percepção espacial. A arquitetura ela trabalha com proporções o tempo todo.
A relação entre o tamanho de um móvel e o tamanho de um ambiente, entre a altura de um objeto e o pé direito, entre o tapete e a área de convivência que ele define, entre a luminária e a mesa que ela ilumina. Quando essas relações estão calibradas, o ambiente transmite algo que é difícil de descrever com precisão, mas que todo mundo sente. Uma sensação de que tudo está no lugar certo, de equilíbrio, de conforto. Quando não estão, o desconforto também é difícil de nomear. As pessoas pensam e olham, esse espaço tem algo de errado, mas não conseguem identificar o que é. E continuam trocando a cor da parede, trocando o móvel, trocando a decoração toda, acumulando gastos sem resolver o problema real, que é a proporção. Antes de comprar qualquer móvel novo, meça. Não só o espaço disponível, nessa relação entre os objetos, entre os elementos, os que já existem. Um diagnóstico preciso, antes de qualquer compra, evita desperdício e garante que cada decisão contribua para o conjunto. Proporção não é um detalhe, é a estrutura invisível que sustenta tudo. Você percebeu que em nenhum momento eu falei em derrubar paredes? Em nenhum momento eu sugeri aumentar a casa? Fazer uma reforma grande ou gastar muito dinheiro? Falei de luz distribuída com inteligência, de caminhos livres, de móveis bem posicionados, de cortinas instaladas no lugar certo, de materiais que conversam entre si, de proporções calibradas. Cada um desses fatores é, ao mesmo tempo, uma solução de conforto, de eficiência e de qualidade de vida. Decisões. São todas decisões. E é isso que eu mais quero que fique desse vídeo. Conforto não é uma questão de tamanho, não é uma questão de orçamento, é uma questão de decisões. Decisões inteligentes tomadas com base em como o espaço realmente afeta o corpo, o olhar, a temperatura e o bem-estar de quem vive nele. Uma casa pode ser bonita e ainda assim funcionar mal. Pode ser grande e parecer pequena. Pode ser cara e continuar desconfortável. Porque beleza sozinha não resolve calor excessivo, circulação travada, materiais que cansam, proporções que desequilibram. O que resolve é a inteligência ambiental aplicada. Quando luz, circulação, proporção, materiais e organização trabalham juntos, de forma integrada, coerente, pensada para quem vive naquele espaço. E quando isso acontece, a sustentabilidade aparece como consequência natural. Menos desperdício, menos gasto, menos consumo de energia e mais conforto, mais funcionalidade, mais qualidade de vida dentro de casa. E é isso que eu faço. Analiso, diagnostico e transformo problemas reais em soluções práticas através do espaço. E é isso que eu quero continuar compartilhando aqui com vocês. Se esse vídeo mudou a forma como você olha para a sua casa, deixe um comentário aqui embaixo uma frase. Eu nunca tinha pensado nisso antes. E me conta qual desses 7 camadas você mais reconhece no seu espaço. Qual delas você olhou e pensou, é exatamente isso que está acontecendo aqui? Adoro ler esses comentários, porque eles me mostram o que realmente faz diferença para você e é o que guia para os próximos vídeos. Se você quer entender como arquitetura, ciência e inteligência ambiental podem transformar a sua casa em um espaço para funcionar melhor, você se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não fala só de decoração bonita. A gente fala de casas bonitas que realmente funcionam. Até o próximo vídeo.